Nessa aula aqui, pessoal, a gente vai fazer então uma rápida análise de dados usando o R Markdown, fazendo o registro completo, né, do relatório de análise para ser compartilhado. Então a primeira coisa, como vocês já viram na aula passada, vocês vêm aqui em arquivo, novo arquivo, R Markdown, pode escolher HTML ou PDF, como você quiser, e eu vou colocar aqui, meu título vai ser minha análise. Ok. Então, se eu quiser aqui mexer na data, como eu já falei para vocês, pode botar o formato em português, tá? Eu não deleto essa parte aqui, ó. Em geral, eu deixo isso aqui caso eu precise. Então, por exemplo, eu não costumo registrar os warnings. Então, vou colocar aqui o warning igual a true, warning igual a false. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Tá, então isso aqui vai dar as opções default de todos os chunks, né? Para não ficar tendo que colocar o mesmo argumento toda vez em todos os chunks. Como ele já vem aqui com alguns exemplos, né? Na verdade eu vou deletar tudo que está aqui abaixo. Tá? Salvo o meu arquivo. Então vou salvar aqui como minhas análises. Certo, então, primeira coisa que eu vou fazer, eu costumo ter alguma parte aqui indicando, né, sobre este documento. E aí, nessa parte aqui, eu escrevo, olha, neste documento, eu faço a análise para o artigo tal, descrevendo o código, etc. Então, aqui você vai colocar um breve resumo sobre o que é do que se trata esse documento, enfim. E aqui eu venho aqui, ó, e coloco análises. Normalmente é um tópico que eu tenho, e eu costumo separar aqui em subtópicos. Então, por exemplo, se eu tenho uma lista de pacotes, eu posso botar aqui os pacotes. Então, o que é que eu faço? Se você apertar Ctrl, Alt, I, né, aqui no Mac é Command Option I, ou se você vier aqui Insert, o R aqui, ele vai começar um chunk pra gente. Então nesse chunk aqui, por exemplo, eu costumo colocar pacotes. E eu costumo usar a opção eval equals false. O que é que isso significa? Que aqui você vai ter que instalar os seguintes pacotes. Então digamos que eu vá usar na minha análise o pacote dplyr. Então eu vou colocar aqui style.package dplyr. Mas eu coloquei eval igual a false porque eu quero que ele mostre esse código, mas eu não quero que ele rode esse código, porque eu não quero que ele fique instalando o pacote dplyr toda vez que ele rodar aqui, mas eu quero que a pessoa que vai rodar o código em casa, né, que vai acompanhar esse código, esse registro, instale o pacote e saiba qual é o código que eu utilizei. E daí eu coloco assim, carregue os seguintes pacotes. E aí insiro aqui, ó, novamente um novo, coloco aqui, ó, carregar pacotes, o nome desse chunk vai ser. E aqui sim eu quero que ele rode esse código, porque se eu precisar desse pacote, ele tem que estar carregado, assim como eu uso num script do R normal. Então você pode dar mais detalhes aqui, explicar por que você usou cada pacote, enfim, etc. Você pode colocar o nível de detalhe que você achar necessário. Então o próximo passo que eu faria aqui seria carregar os dados. Carregar os dados. Como aqui é um subtópico, eu coloco 2. Né? E aqui no carregar os dados, usando o atalho para inserir o chunk aqui, eu em geral aqui colocaria, por exemplo, a minha pasta de dados aqui em arquivos, e eu posso carregar ele usando read.csv, etc. Então, na verdade, aqui, né, como eu não tenho nenhum arquivo pronto, eu posso simplesmente vir aqui e criar algum conjunto de dados. Então, digamos que eu tenha aqui, né, um data frame, em que eu tenho aqui a temperatura, que vai ser igual a valores
aleatórios entre 15 e 30. Então eu vou pegar aqui 10 valores e vou colocar com replacement. E eu vou colocar aqui valores de riqueza, de espécies, tá? Que vão ser iguais da mesma maneira que eu selecionei o outro aqui, tá? Então vou colocar, posso colocar outros limites, digamos entre 0 e 40. E eu vou colocar aqui my data, tá? Esses aqui são os meus dados. Vocês podem ver aqui, ó, no console que o my data, então ele é uma tabelinha de temperatura com riqueza, tá? Coloco aqui meus dados. Enfim, em geral também eu posso colocar aqui alguma descrição, enfim, como você quiser. Aí aqui, por exemplo, eu poderia fazer análise estatística. E aí eu posso colocar aqui, análise. Aqui eu normalmente descreveria, por exemplo, para testar a hipótese de que a gente nós utilizamos uma regressão linear simples. E aí aqui, por exemplo, eu poderia fazer a regressão linear, então vou colocar aqui, ó, riqueza em função da temperatura, e eu vou colocar aqui data igual a my data, tá? Isso aqui vai ser o meu modelo. Aqui embaixo eu posso colocar o summary do modelo já, tá? E logo depois aqui eu posso colocar os gráficos, por fim. Então os gráficos, eu posso usar aqui um gráfico, uma regressão linear. Então vou botar aqui plot desse com esse aqui, eu posso simplesmente copiar. Ele vai fazer um gráfico de dispersão para a gente, vou colocar o PCH igual a 20. E eu vou colocar o abline do modelo em cima do meu plot. Tá? Salvo o meu documento, boto aqui Knit, vamos ver se ele deu certo ou se ele tem algum erro de código. Então ele gerou aqui ó, o documento para a gente com uma análise simples, se eu tivesse que instalar, carregar algum pacote, tá? Então nesse caso aqui a gente nem usou o pacote, mas ele aparece aqui, ó. Vê que ele solta um monte de mensagens, se eu quiser, depois eu vou mostrar para vocês como retirar isso aqui. Então eu carrego meus dados, faço análise estatística, ele aparece aqui já o resultado da análise estatística, então no documento, ó, o que é bacana para você já compartilhar. E aqui no final ele já aparece o gráfico, eu posso melhorar esse gráfico também, como vocês já viram, tá? Da maneira como vocês quiserem. Enfim, né? Então o que ele está dizendo aqui, apesar do gráfico ele está mostrando uma leve tendência aqui, na verdade o teste estatístico ele está dizendo que não existe relação, o nosso P não foi significativo, tá? Como a gente esperaria de dados aleatórios. Vamos então ajeitar essa coisa aqui do pacote. Se eu não quiser nenhuma mensagem aqui, o que eu posso fazer é vir aqui, ó, no chunk e colocar vírgula message igual a false. Rodo novamente o meu pacote, meu R Markdown. Você vai ver que aqui as mensagens agora desapareceram, né? Isso deixa o documento um pouco mais limpo. Eu sugiro que, em geral, se não for uma mensagem necessária, você elimine ela. Então, pessoal, na verdade tem uma maneira também legal de apresentar a tabela de dados da gente direto no documento, né? Usando a função cable do pacote Knitr. Então eu posso, por exemplo, ao invés do dplyr que a gente não está utilizando aqui, eu posso colocar aqui o Knitr. Tá? Eu vou colocar ele aqui para carregar. E na hora aqui eu posso mostrar os meus dados usando o Knitr my data. Tá? Knitr cable my data. Tá? Assim. Vamos ver se funciona. Vou dar um Ctrl Shift K. Não, ele
ele disse aqui, ó, deu um erro, vamos ver, eu acho que o erro tem a ver com o nome do pacote. Knit R. Tá, então eu vou colocar aqui o nome correto. Knit R. Ok, Ctrl S, salvei de novo. Aperto Ctrl Shift K. Ele vai rodar aqui para mim, ó. Minha análise está aqui organizada. Ele mostra a minha tabela aqui bonitinha. Tá? Então tá aqui, né, o meu documento. Se eu preferir, eu posso colocar ele em PDF. Eu normalmente prefiro ele em PDF. Vou rodar ele aqui. E ele sai aqui uma análise toda organizada, a minha tabelinha organizada, né, minha análise estatística, meu gráfico. Isso é muito bacana para compartilhar, né, com as pessoas que estão desenvolvendo ou lendo seu artigo. E fica fácil também para garantir a reproducibilidade, né, científica das suas análises. Uma outra coisa que é importante é quando você tem análises muito longas, ficar gerando toda vez esse código pode dar muito trabalho, muito tempo, e você não tem como fazer isso. Então, uma maneira de fazer isso, mas preste atenção, é colocar aqui, ó, cachê igual a true. Significa que ele vai salvar os seus resultados, e ao invés de rodar toda vez os chunks, ele só vai rodar o chunk novamente se você modificar alguma coisa naquele chunk. Note, claro, que essa opção aqui é um pouco perigosa, porque se você atualizar alguma coisa nos seus dados originais, ele não vai atualizar automaticamente. Então, se você atualizar alguma coisa aqui, coloca deleta os chunks, né? Eu vou mostrar para vocês. Então, na hora que eu criar isso aqui, você vai ver aqui na parte de arquivos, que ele vai gerar uma série aqui, ó, em minhas análises cachê, essas duas pastas aqui, que depois você pode deletar se você atualizar alguma coisa e quiser que ele rode novamente, tá? Senão ele vai usar isso aqui todas as vezes. Você vai ver que ele demorou um tempinho aqui para criar pela primeira vez, exatamente porque ele precisava rodar as análises, etc. Tá? Mas se eu vier aqui agora de novo, ele já vai mais rápido, um pouquinho mais rápido, porque a minha análise em si ela já está feita. Ele só vai carregar ela. Ó. Você vê que rapidinho ele já passou por todos os chunks. O único processo de demora aqui mesmo é de gerar o documento PDF, não das análises em si. Ok? Então é isso, pessoal. Esse aqui foi um documento rápido de R Markdown que a gente fez. Como eu disse para vocês, eu não acho que vocês devam ficar aqui mexendo muito tempo na aparência desse documento. Né? Mais importante é que você se atenha ao conteúdo e garantir a reprodutibilidade das suas análises.